E já está. Ok. Mais um episódio dos Ventos Metaversos, aqui com um convidado muito especial, Simões, o mestre do psicadelismo português, que vai estar aqui à conversa connosco e falar sobre os seus projetos, sobre tudo aquilo que queremos falar com o Sr. Luís Simões. Antes de mais, muito obrigado por estás aqui presente, bem-vindo, muito obrigado por estás aqui connosco. É um prazer, eu vou acompanhando e, portanto, o vosso convite foi uma muito agradável surpresa. Obrigado. Para nós é que é uma honra tremenda, porque nós Exato. somos grandes fãs dos teus trabalhos musicais e da tua carreira, pronto, somos seguidores da tua carreira musical. Desde o Shrine, uma vez que já somos desde o Shrine, é verdade. Desde o Shrine, que claro, é daquelas bandas que adorávamos dos primórdios do metal português, ou pronto, no princípio dos anos 90. Claro. Pronto, eu gostava que, para começar, que falasse um pouco acerca do álbum novo que saiu agora, Stranded in the Green, pá, que está espetacular, estive a ouvir hoje, faz-me lembrar vinho, faz-me lembrar florestas, campo, está espetacular e fala um pouco acerca do álbum. Claro. É o 8º álbum de Saturnia, é o 7º álbum de estúdio, digamos, de originais, digamos assim. Pronto, é a evolução. Há muita coisa para dizer, eu às vezes não sei muito o que é que quer dizer. É a minha evolução. Eu tenho, digamos, aprimorado a minha composição, a minha interpretação, a minha forma de escrever, e este disco é um disco que começa numa altura em que algumas coisas estavam assim meio confusas na minha vida. Também, apesar de ainda ter sido um pouco antes, estava também prestes a estar fora de Blasted Mechanism, portanto também há um bocadinho dessa energia aqui, e embora entretanto ainda tenha sido o outro álbum, The Sense Tapes, este disco começou antes desse, né? E que eu precisava realmente simplificando, precisava de encontrar alguma paz de espírito, e o verde, eu sempre encontrei muita tranquilidade no verde, que é a minha cor favorita, por sinal, e na natureza, claro, e uma coisa levou à outra, e como este meu, digamos, retiro no verde, foi feito numa zona vinícola, o vinho acabou também por tomar, eu também, eu bebo vinho, e acabou por tomar um papel preponderante no disco. Pronto, as pessoas, se calhar, sendo Saturnian, um grupo, uma banda, um artista, digamos assim, de música psicadélica, se calhar as pessoas pensavam mais que seria mais ele devia ir para o campo tomar LSD ou coisa assim do género, mas neste caso este disco é uma coisa mais de vinho, e essa aproximação, essa energia, que também é energia do vinho, também é energia. Pronto, na minha leitura, se calhar isto é só tudo uma coisa cultural, também é uma coisa muito tradicional e portuguesa, e acabou por acontecer nesse espaço rural, verde, natural, semi-natural, com o vinho, e pronto, com a música que eu estava a fazer, e também com aquilo que eu precisava de atingir, ou o estado mental e energético que eu precisava de atingir nessa altura, acabou por também acabei por ter e desenvolver, criar, ou acabou por acontecer ali uma ligação a algumas energias que fazem parte, digamos, do meu leque de relações energéticas, mas que não são muito comuns, e que são energias mais primordiais e mais próximas da natureza, e até da mitologia, e da mitologia portuguesa e tudo isso. E, portanto, este disco também tem assim um bocado além dessa coisa verde do hippie que vai para o campo a resolver a sua cena, também tem um bocado um regresso e um assumir de uma certa visceralidade fundamental que é minha e que é pessoal. E isso é uma coisa que Saturnia tem, mas Shrine também tem. E o que eu fazia, por exemplo, em Blasted Mechanism, e outras coisas que eu fiz noutros projetos, embora mais ou como convidado, ou como membro honorário, como por exemplo em The Firstborn, esse feeling. Eu na altura, eu há muitos anos não me apercebia disso, mas hoje percebo que de certa forma, essa visceralidade também faz parte da minha energia. Portanto, estamos sempre a descobrir e sempre a evoluir. Exato. Há uma dualidade, não é? Entre dois lados.
uma dualidade entre dois lados a nível energético. Exato, e é bom manter o Claro, equilíbrio claro, entre essa dualidade, é assim que as claro, obras grandes claro, nascem. claro, Em relação a claro. este álbum, pá, eu estive a ouvir o álbum por acaso, não ouvi com a atenção que necessitava, mas estive a ouvir o álbum, pá, e parece-me um álbum perfeito Certo, realmente para ouvir certo. em vinil e estar a beber um copo de vinho. É como perfeito para estar assim num sítio sossegado, por o disco de Ah, vinil e estar a beber um copo de vinho. Pá, gostaria de te perguntar aqui uma coisa. eu estou em querer que sim. Sim, mas diz-me um tema bom para beber com vinho tinto, um tema bom para beber com vinho branco e um tema bom para beber com vinho verde. Eu-te como moscatel, pá. Ah, Mas se tens uma ligação de portanto, Setúbal. não há rosé. Não há rosé, então. Não há Podes pôr rosé, um rosé então. também, podes pôr um rosé também, Não podes queria. pôr um rosé também. Tu só. Rosinha fresquinha é bem bom. Epá, isso não. Isso estamos na altura. Apesar disso não ser, digamos, não ser apresentado no álbum de uma forma específica ou clara, porque a ideia também nunca seria aligeirar na direção vá lá, trazer este álbum, esta música para lá única e exclusivamente para essa dimensão e, portanto, seccioná-la, porque é um pouco como dizias ainda há pouco em relação ao equilíbrio da energia. O homem não é um conjunto de compartimentos herméticos. Se é que é um conjunto de compartimentos, então não são herméticos, é tudo, não é? E essas coisas, conforme a progressão no tempo, vão vindo umas mais para a frente, outras mais para trás, e assim sucessivamente, e às vezes duas à frente, e às vezes, pronto, os momentos de grande power geralmente são aqueles que têm tudo mesmo, todas essas partes do teu eu, mesmo na frente do palco. Porém, como aqui havia muitas mais coisas em jogo, esse elemento de vinho que tinha lá, mas não está específico, pronto, isto para dizer que este álbum é um álbum de vinho, mas é um álbum de vinho tinto. Não é um álbum de vinho verde, nem de rosé, nem de vinho rasca com 7-Up. 7-Up, estás a ver? É um disco de vinho tinto, é um disco de vinho tinto. A Exato. música boa é Ok. o álbum todo. Porque Sim, sim. permeia. Apesar de, por exemplo, o tema Supernatural é o tema que tem mais o elemento Baco, Ra e Viriato. Totalmente. E pronto, pronto, embora seja mais forte, é um elemento que vai aparecendo no álbum todo. Eu acho que o álbum todo. Mas também para estar nas calmas, como esse tema é o mais longo, se calhar é o melhor. Exato, Supernatural. exatamente. Supernatural. É o nome. Exatamente. E pessoal, ouçam o álbum porque é um álbum mesmo muito bom. É um álbum extraordinário. Em relação, pronto, eu gostava de fazer uma pergunta em relação ao teu, pronto, eu faço sempre esta pergunta, como é que tu iniciaste na música, como é que foi a tua introdução à música, como é que descobriste a ti próprio como músico, como é que isso tudo começou, qual foi a gênesis? Embora eu quando era miúdo não tivesse muito essa percepção, porque era uma coisa natural, eu mais tarde comecei a perceber-me, e hoje em dia tenho plena noção disso, de que eu tenho em mim um entendimento natural da música como linguagem e do próprio som. E sempre tive muito naturalmente. Eu sempre cantarolei muito, sempre gostei de música, sempre ouvi música, sempre memorizei muito bem música quando era miúdo, e quando não estudava música, quando nem tinha discos. Eu imagino que isso se deva em parte, a alguma estrutura natural, em parte a alguma estrutura aprendida, talvez, se calhar até por uma coincidência, se calhar por causa dos sons que eu ouvia. Eu sempre atribuí isso muito a um facto que a minha mãe era uma pessoa que cantava muito, que cantava o dia todo em casa, e eu acredito que enquanto ela estivesse grávida, e depois de eu ter nascido também, que ela sempre cantasse muito e que de alguma forma isso tivesse tido alguma influência, parece que pode ter, não é? Cientificamente falando, Sim. e acho que muito vem daí. E portanto eu, quando era miúdo, gostava muito de música e sempre ouvi música, e embora, não sei, talvez até aos 10, 11, a ideia de tocar um instrumento musical nem sequer nunca me tenha ocorrido. O que é estranho, porque eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho, que já tocava guitarra.
e que eu herdei a guitarra acústica dele quando comecei também a estudar, uns anos mais tarde. Há ali um período, não sei, que talvez seja 11, 12, 13 anos, 12 anos, portanto, vá lá, início do liceu, em que eu começo a tomar contacto. Eu já conhecia música, o fado português, conhecia aquelas coisas do rock português do início dos anos 80, os UHF, Rock e Vários, Táxi, claro. Portanto, esses artistas, e gostava, e gosto muito desse período, e gosto mesmo muito desse período da música portuguesa. Mas um pouco, mas aí eu estaria na primária, teria 7, 8, por aí. Estamos a falar de 81, 82, não é? E mais tarde, um pouco mais tarde, já portanto no início do liceu, como eu estava a dizer, é que tomei contacto com a vertente mais anglo-saxónica. E é aí que, através do meu irmão mais velho, basicamente, tem alguma responsabilidade nisto, e aí é que eu tomei mais contacto com essa dimensão do anglo-saxónico e, portanto, com Pink Floyd e outros artistas. O meu irmão é uma pessoa que teve muitas fases, também é um fã de música, teve muitas fases musicais, e ele já ouvia muitas coisas, eu ia ouvindo, ia apanhando, e ele tem uma fase que começa a ouvir mais rock pesado, Kiss, Iron Maiden, Scorpions, e portanto isto é a primeira metade dos anos 80, e eu, pronto, começo a levar com isso, e pronto, e aí, embora eu gostasse de outras músicas, e inclusive há algumas coisas anteriores a isso que eu ainda hoje, anteriores a esse período que eu gosto, como por exemplo, os 2 primeiros álbuns do Duran Duran, que para mim são tipo da melhor cena brutal. Pop que alguma vez foi feita, porém, até hoje, acho que em função do que é o pop hoje, até é um bocado insultuoso dizer que Duran Duran era pop, mas pronto, enfim, adiante. E pronto, né? Mas, e essas bandas, de qualquer forma, essas bandas que o meu irmão está a ouvir aí num período que será um pouco, vá lá, 84, 85, marca. As coisas agradavam mais, as coisas tinham mais energia. Esses artistas também tinham espetáculos, e nesse caso era fotos, que era o que nós víamos em revistas, muito fortes e eram muito marcantes. Ver uma foto do Rudolf Schenker com a Flying V, ver aquelas fotos de Maiden, por exemplo, e claro, havia outras coisas impressionantes, mas fora desse contexto, que eu também estava a tomar, com as quais eu também comecei a tomar contacto nessa altura, e que não tem a ver, como por exemplo progressivo, como por exemplo ver algumas fotos de Genesis, a fase do Gabriel com as máscaras, e não ter esses discos, e não conhecer ninguém que tivesse esses discos, mas ficar tipo, o que é isto? Ele está vestido de flor, estás a ver? Portanto, essas coisas sempre achei fascinantes. Agora, estas bandas pesadas marcaram muito, e eu basicamente, aos 12, o prato principal da minha dieta nunca foi exclusivo, mas era o rock pesado. Pontuado com outras coisas, algum pop, mas também outras coisas. Por exemplo, sabes que os Maiden eram uma banda gigante, e eu era mega, mega, mega fã de Maiden, fui até 86, 88, vá, e pronto, e eles, por exemplo, porque estas coisas estão todas interligadas, e os Maiden tinham nesse período uma forte veia progressiva, e eu, quando, por exemplo, ouvi um pouco mais tarde, ouvi os Camel, ou os Yes, aí é que eu percebi algumas coisas dos Maiden, como por exemplo, Phantom of the Opera, percebi corretamente, acho eu, né? Phantom of the Opera, Rime of the Ancient Mariner, e também, e lá está, depois a importância que esse artista tinha, também pegou outras coisas, e tu vais encontrar elementos desses em muitos outros artistas, no thrash, no speed, e até fora dele. Eu nessa altura ainda não, e portanto isto é um bocado uma breve ressenha como ouvinte, não é? E como vá lá, music lover. E depois, uma coisa deu à outra, o meu irmão tinha a guitarra, eu também percebi facilmente e rapidamente como é que
como é que funcionava, o que era um instrumento e lá, alguns conceitos muito básicos e muito rudimentares, mas percebi que conseguia fazer qualquer coisa e massacrei os meus pais para ter lições e tive lições de guitarra clássica durante algum tempo, que não completei, portanto hoje tenho alguma pena não ter completado os meus estudos de guitarra clássica. E isto dura para aí, não sei, talvez até 87, até eu ter 13 ou 14 anos, e aí consigo convencer o meu pai a deixar-me gastar um dinheiro que eu tinha junto, que era o dinheiro de todos os natais que a minha tia me tinha dado dinheiro. Estás a perceber? Pronto. E comprei a minha primeira guitarra, que era e é ainda, uma Maison, que é uma guitarra, uma cópia barata de uma Gibson Explorer coreana, fabrico coreano, e pronto, e quando eu compro essa guitarra, acabou, pronto, a desgraça tinha aterrado em cima da minha família. Incrível. Não, eu só estava a dizer, porque estás a dizer que é uma Mason, portanto a guitarra é aquela guitarra que tu usaste em Shrine, que usavas em Shrine, era uma Mason, certo? Exatamente. Eu acho isso engraçado, porque ainda ontem estávamos a falar dessa guitarra. No Shrine visto-me com outras guitarras. Sim. No Shrine visto-me com outras guitarras, mas essa era a principal. E foi também a única guitarra que eu tive durante, não sei, muitos anos. E, portanto, foi terminando. Mas diz lá, desculpa. Não, é que eu tive uma guitarra igualzinha. Quer dizer, igualzinha não diria, mas uma Mason, o mesmo estilo. Era uma guitarra extremamente pesada, o que eu me lembro, era uma guitarra muito pesada mesmo, feita de madeira a sério. Pronto, preta, só que aquilo tinha um problema lá com a parte eletrónica, depois acabei por... Vendeste-me por 25 euros. Eu vendi a guitarra a ele por 25 euros e depois convenci-o a voltar-me a vender a guitarra. Não foi? Foi assim uma história do género. Foi exatamente, disseste que querias aquela guitarra para o teu filho, que era uma guitarra muito importante, só que depois vendeu a guitarra a outro gajo. Mas ainda nós ontem tivemos com aquela conversa, porque estávamos a falar, tínhamos entrevistado assim, a guitarra que o gajo tinha, tipo, a abrir para a Creator era aquela, de certeza absoluta. Estávamos na dúvida se era essa guitarra ou não. Está tudo interligado, é engraçado. Era. Eu tive durante muito tempo, tive só essa Explorer Maison, que depois fui quitando e destruindo. Hoje em dia não tem pintura, os carrilhões são diferentes, mas está a precisar de uma... e está operacional, mas precisava de algum carinho, pronto, digamos assim. Depois tive uma Flying V, também Maison, que comprei porque precisava de uma guitarra suplente, para se partisse uma corda ao vivo, e que nunca usei. Nunca foi preciso. Essa guitarra também perdi, nunca foi preciso. Essa guitarra também, digamos, a vendi, não a vendi, aliás, ela deu umas voltas muito estranhas e perdia durante muitos anos. E, curiosamente, há 2 anos recuperei-a, pronto, um bocadinho danificada pelos extratos do seu dono anterior, mas também é um projeto que eu tenho aí para fazer. E depois, mais tarde, tive isto ainda no período do Shrine, tive uma Explorer, mesmo Gibson, uma Gibson Explorer, que foi do Zé Pedro, dos Chutes e Pontapés, e depois passou do Zé Pedro para o Prototrips, na altura de Lulu Blind, hoje Dead Combo, e depois passou para mim, e que eu ainda tenho, e que é, digamos, uma guitarra também que eu usei, essa Explorer, também preta, essa Gibson, que eu usei em boa parte, e em muita coisa que eu fiz nos Blasted Mechanism, também, e que ainda tenho, e que é uma das minhas guitarras, 4 guitarras principais, e ainda mesmo no fim do Shrine, ainda usei, e gravei também algumas coisas do segundo álbum de Shrine com uma Ibanez Iceman, que ainda tenho. Também já levou alguma porrada, mas também tenho. Ibanez também era outra coisa, não é? É uma guitarra boa. Na altura, sim. Diz. Tocares ao vivo e nas fotos, aquela guitarra dupla, com o símbolo do homem no meio. Fala-me dessa guitarra, essa guitarra é espetacular. Sim. Essa guitarra, isso é uma coisa que aparece um pouco mais à frente. Ainda, eu creio que para a altura do 4º álbum de Saturnia, Mosaic,
Eu nessa altura já tocava, já tinha, talvez desde 99, 2000, já tinha, além dos citares acústicos, tinha também um citar elétrico, que na verdade é um guitar-citar, é uma guitarra, o citar elétrico, para quem não sabe, é uma guitarra que tem uma ponte, uma guitarra elétrica normal, mas tem uma ponte que pelo contacto com as cordas cria o que eles chamam o buzz e que faz aquele efeito de citar. Que soa muito credível se estiveres a ouvir e depois tu ouvires um citar a sério ao lado, até te rires. Mas que é muito prático, porque eu no início de Saturnia ao vivo, o citar entrava só num tema, um tema do primeiro álbum, da Twilight Bong, e começava sempre com o citar afinado. Quando chegava ao fim do tema, o citar estava sempre desafinado. O citar é um instrumento muito frágil, louco, muito sensível a mudanças de temperatura, e eu também estava sempre com o coração nas mãos. Pronto, aquilo é uma guitarra que se cai, partiu. Pronto, não é uma Gibson Les Paul. E eu acabei por ir para o citar elétrico. O que é que acontece? No Saturnia isso não era muito problemático, porque nunca toquei muito ao vivo com Saturnia, embora nessa altura eu queria simplesmente não conseguia, que é diferente, mas quando eu vou para este double neck, quando eu arranjo este double neck, eu estava já nos Blasted há uns anos, e nos Blasted eu usava muito o citar elétrico, muita guitarra e a guitarra elétrica normal, e às vezes as mudanças de roupa as mudanças de guitarra com as roupas eram complicadas, e eu mesmo pessoalmente eu sempre gostei muito de fazer um concerto com uma guitarra. Havia muitas de tocar tipo 6 músicas e estar muito quente e a soar com uma guitarra que está a uma temperatura e que está com um feeling e que com a qual estou a desenvolver ali um processo ali do imediato, e de repente vem um road e passa uma guitarra fria, muito limpa, com as cordas a brilhar. Isso mete-me um bocado de confusão. E, portanto, resumindo, eu não queria trocar de guitarra, e obviamente eu já sendo fã de progressivo e tudo isso, e um bocadinho gear freak, ainda para mais nessa altura, em que eu estava nos Blasted, fui parar, a solução foi obviamente o double neck. Também ajudou na altura, e ajudava muito, porque os Blasted tinham, digamos, 2 guitarristas, embora o Valju não fosse bem um guitarrista, mas é uma espécie de um guitarrista, e como éramos também muito gear freaks, ambos, isto era um bocado, um dizia mata, o outro dizia esfola, portanto era um bocado, eu nem sei como é que nós, eu não sei muito bem como é que nós dois não acabámos nos tipo triple necks, estás a ver? Mas enfim, e comecei à procura, eu na altura comecei à procura de o que é que havia de double necks, não havia muita coisa, e encontrei esta marca, a Itália, curiosamente, descobri nesse processo que ela estava a ser importada cá em Portugal por uma pessoa que eu conhecia, um amigo, que eu conheci na altura muito antes como técnico de som, no estúdio Êxito, na Praça do Chile, e que é o Paulo Trindade, e vi, olha, esta marca tem um double neck, e embora fosse um double neck de 6 e 12 cordas, eles também tinham outro modelo, um citar elétrico, e como faziam customizações, apesar de ser uma marca de fábrica, não é um luthier, digamos, no sentido tradicional, eu perguntei-lhes, olha, posso ter esta guitarra dupla, mas com 6, guitarra normal, 6 cordas em baixo e com o citar elétrico em cima? Eles disseram que sim, e construíram aquele instrumento. Portanto, apesar de ser de fábrica, é um one-off. Pronto, é uma guitarra muito elétrica, muito clássica, muito tradicional, com P90s. E curiosamente, estavas a falar do peso da Maison, que isso é que é correto, é uma guitarra, sendo um double neck, a parte de cima é hollow body, é oca, e portanto é uma guitarra que não é pesada. Eu tenho outros double necks, como por exemplo um double neck Headless, que eu usei também nos Blasted durante muito tempo, preto, e que é a desgraça de qualquer coluna vertebral de guitarrista. Muito pesado, uma coisa muito pesada. Não, pesado a um ponto de não ser saudável, e tu estás a perceber que não é saudável. E as horas passam. Estás-te a mutilar pelas artes. É o sacrifício pela arte musical, é o sacrifício pela arte da performance ao vivo. Brutal. Em relação... Peraí, bacana, querias fazer mais uma pergunta em relação ao álbum? Sim, porque acaso tinha que fazer uma pergunta, não é em relação a este último álbum, em relação ao Sense Tapes, não sei se estou a exato, bem. Exato. Sense Tapes, certo, Sense Tapes.
Exato, gosto muito da produção dos teus álbuns, uma produção é espetacular. Este álbum em específico pareceu-me gravado em fita analógica. Estou certo. Parece-me, eu gosto muito do som da O da fita CS analógica. Tapes. Sim, exatamente, sim. Refere-te ao da CS Tapes? Sim, sim. Sim, exato. Sim. Sim, ele não é um álbum, o álbum não é, o The Sense Tapes não é um álbum totalmente regravações, exatamente, sim. Explico porquê, porque apesar de Saturnia na sua, como é que eu ia dizer, nos seus ingredientes originais, quando começa, Saturnia é um pouco uma reação a Shrine. Portanto, eu chego ali a um ponto no fim dos anos 90 que eu não queria estar fechado com uns gajos dentro de uma sala a fazer barulho, e depois tu estás a falar com alguém e o baterista decide fazer pá, 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 só para ver se está tudo ok na tarola. E eu não queria trabalhar dessa forma, queria trabalhar num ambiente muito mais musical, mais suave, mais controlado, ordeiro, e pronto. E como eu curtia muitas das minhas influências, embora a um nível mais ambiental ou vintage, eram eletrónicas, eu entro na eletrónica essencialmente para substituir um baterista, e depois é que começo a ver o que é que outros artistas na altura faziam. Portishead, Massive Attack, toda essa cena inglesa que é uma onda que eu gosto muito e que eu na altura ouvia muito. Hoje não é tanto, mas quando acontece ainda gosto muito, e acho que muita dessa música sobreviveu muito bem no tempo. E eu começo a fazer um pouco isso, e faço aquela mistura do primeiro álbum, que é, digamos, uma base eletrónica, portanto a secção rítmica é uma coisa eletrónica e super daquele tempo, e depois o resto é orgânico, portanto é banda, sou eu a tocar guitarra, não é loops, eu sou eu a cantar, é o teclista a tocar, e portanto isso era o mix original. Esse mix original, se tu vires os discos de Saturnia de cima, a parte eletrónica e inorgânica, digamos assim, vai desaparecendo e vai-se diluindo, e a parte orgânica, tradicional, rock, vai assumindo lentamente controle, o que é natural, porque na verdade essa é que é a minha matriz central e fundamental. Ou seja, os discos de Saturnia têm drum and bass jungle no início, em 1999, o primeiro álbum, e se vai se transformando, vai se diluindo, até que já há 2 álbuns de estúdio que não há qualquer componente eletrónico, tens bateria, tens baixo, e depois o resto também sempre foi um pouco mais orgânico. Porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque isso também foi possível e coincide historicamente com a normalização e o surgimento do computador como o novo estúdio de gravação, na segunda metade dos anos 90. Exato. O Pro Tools, o Cubase, aliás, que na altura era o único software realmente profissional e sério que havia. Havia para os Macs, não é? E depois para os PCs havia várias coisas. Hoje essa diferença já não existe, basicamente, mas havia várias coisas que eram até um pouco mais amadoras. Mas pronto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque esse aspecto eletrónico, apesar de eu inicialmente trabalhar com caixa de ritmos, trabalhar com sampler, portanto de hardware, não usava o computador nesse sentido. Desculpem. Isso também fez com que Saturnia se desenvolvesse, a eletrónica de Saturnia se desenvolvesse de uma determinada forma. Pronto. E depois, quando o computador começa a poder preencher ou fazer isso, a linguagem muda e vai sendo cada vez mais orgânica. E é logo um grande salto quando isso acontece do primeiro disco de Saturnia, que até é meio ritmicamente rígido na sua eletrónica. Depois, no a seguir de Glitter Rod e Hydrophonic Gardening, já tens a base é eletrónica, mas é com a guitarra, com o citar, com isso tudo, mas a base é eletrónica, mas já é tipo um bocado uma sopa, já não é uma coisa
é muitíssimo mais fluida, precisamente. E mais, por vezes, lá está, a fazer, a tentar criar um efeito mimético que, na verdade, é o efeito de um baterista. Pronto, embora não fosse um baterista de metal, que eram os bateristas com que eu estaria habituado a trabalhar, seriam mais bateristas de rock clássico, seria mais copiar o Bill Bruford, seria mais copiar o Nick Mason, seria mais copiar, sei lá, o Nico, e isso vai acontecendo. Epá, de qualquer forma, eu chego a um ponto em que, não sei, se calhar também com a evolução, com a idade, eu começo a ir cada vez mais para a bateria e a eletrónica deixa de ser, no aspecto rítmico, em vez de ser o ritmo, passa a ser apenas um coadjuvante. Ou seja, para mim, a eletrónica na música que eu faço, quando há eletrónica hoje em dia, que já não há, mas se fizer, e vamos já ao Sense Tapes, que é a tua pergunta, a eletrónica para mim é mais, corresponde o meu centro rítmico é a bateria, é o bombo, é a tarola, os timbalões, os pratos, mas há outro elemento que é a percussão, e a eletrónica para mim é a percussão. Portanto, a eletrónica para mim corresponde a um tipo que não existe, que está ao lado do baterista de Saturnia, estás a ver, com duas maracas a dar uma ajudinha. Pronto. E a eletrónica para mim chegou aí, e mais. Eu cheguei a um ponto da minha vida, em 2016, minha vida musical, em que abordo tudo o que é música eletrónica feita por máquinas com muito cuidado, quer como músico, quer como compositor, quer como ouvinte, quer com muito cuidado e com algum distanciamento e por vezes até com algum receio misturado com snobismo, porque a música eletrónica de antes era fácil de fazer. Era difícil de fazer, porque tinhas que trabalhar muito, tinhas que saber como é que funcionava um sampler, tinhas que ir buscar os sons. Hoje em dia tu instalas uma porcariazinha qualquer no telemóvel e tudo funciona bem, arrastas umas coisas para aqui, está tudo no tempo, uma aplicação está tudo certo, não tens que saber o que é um compasso, não tens que saber nada, e portanto, se bem que uma pessoa criativa acho que vai sempre fazer coisas interessantes, seja como uma aplicação num telemóvel, seja como um mega estúdio. É verdade. Desaparece o lado também humano, há um meio termo em que desaparece o lado humano, mas isso também é bastante grave, de facto. Mas a minha questão é que qualquer pessoa que sem qualquer tipo de noção e que tenha uma sorte consegue apresentar qualquer coisa que é apresentável. E portanto não há qualquer ciência nisso. Estás a entender? Eu não estou a dizer aqui que a música deve ser das pessoas que são capazes de dirigir orquestras sinfónicas, mas acho que há, sei lá, talvez meia dúzia de coisas, 10 coisas, que toda a gente que faz música, eu acho que devia saber. Mas pronto, isso é teoria musical e, portanto, eu não quero entrar muito por aí. Onde é que nós vamos dar? Vamos dar a um ponto em que eu chego ali àquela fase da minha vida, que é em 2016, que é o período, digamos, do álbum de Saturnia, que é o The Real High, em que eu, na minha mentalidade, vá lá, por vezes um pouco tradicionalista, cheguei ao ponto que eu chamo o ponto do disco ao vivo. Só que Saturnia nunca foi um artista de muitos concertos. E, portanto, eu poderia ter feito um concerto e gravado o disco ao vivo de Saturnia, mas não queria fazer isso porque achei que também, do ponto de vista explicativo da própria discografia, seria desonesto. E o que é que me ocorreu? Ocorreu-me fazer um disco mais de session, um disco mais de, digamos, ao vivo, com banda, a partir, a rockar, mas em estúdio. E isso é que é o Sense Tapes. O que é que acontece? O Sense Tapes foi gravado, e agora vou responder à tua pergunta, 10 mil anos depois. O Sense Tapes foi gravado nesse contexto analógico, e daí o da Sense Tapes, o título, mas não é um disco totalmente analógico, porque nas músicas antigas, as mais antigas que estão nesse disco, esse álbum tem 2 músicas cada um dos álbuns anteriores de Saturnia. Algumas ainda têm o backtrack e, portanto, algumas ainda têm o elemento eletrónico, embora já limpo, editado, cortado e até ao mínimo possível, porque já na altura e hoje então ainda mais, é um tipo de contexto onde eu consigo trabalhar, onde eu acho que consigo fazer coisas interessantes, mas quero estar totalmente afastado e separado de tudo o que é música eletrónica e artificialidades desse tipo. Se Kraftwerk ou Tangerine Dream
para mim ainda continuam a ser coisas muito boas e cool e que eu adoro. Hoje em dia a música, ou até num contexto dos anos 90, sei lá, The Prodigy, que acho que tem 2 álbuns muito bons também, e é puramente eletrónico. Acho que, por exemplo, hoje em dia a música eletrónica para mim é uma coisa, a forma como eu vejo a generalidade da música eletrónica hoje é uma coisa rasca que aparece num programa da MTV, onde estão uns ingleses a embriagarem-se na Grécia, pronto, e a fazer coisas estúpidas, sem dúvida, basicamente. A música eletrónica para mim, infelizmente, é isso hoje, estás a ver? E portanto eu não quero estar não quero estar com nem com um pé, nem com um dedo mindinho nesse mundo, estás a ver? Lá está tal coisa, isto com o desenvolvimento do software e pronto, de gravação e pronto, à medida que os programas foram evoluindo, agora hoje em dia, por exemplo, tens um programa como o Cubase e o Pro Tools que já traz os plugins todos próprios do programa que te permite a ti, em 5 minutos, basicamente, fazeres uma música. Com os MIDIs e com aquele setup todos que já vêm. Epá, e eu acho que está tudo muito. Epá, está muito esquisito. É uma altura esquisita para ser músico, porque. Diz. E pronto, não, ele é que ia dizer qualquer coisa, não? Eu ia dizer que estava a ver um. Tu, diz. Não, eu ia dizer, era o seguinte, eu por acaso estava a ouvir o Simões e estava a me lembrar sempre dos Kraftwerk e do Tangerine Dream, são 2 bandas que eu adoro, e como as pessoas conseguem ter magnífico, é terem alma, aquilo é eletrónico mas tem alma, tem ali uma alma, ainda estavam de ser, não sei se gostas, o Zé Michel Jarre, também adoro. Curto, claro. Também tem alma, e é música eletrónica, mas tem alma. Que é uma coisa que eles não. Música eletrónica hoje em dia não tem, pronto. É máquina, claro, porque a música eletrónica hoje é pintar umas bolinhas num quadriculado com o rato. E os Kraftwerk, é muito interessante, os Kraftwerk têm essa alma e aquilo era feito totalmente à mão e eles queriam ser máquinas. Isso é uma coisa muito interessante. É porque eles tentavam tirar tudo o que fosse humano da música, mas pronto, as ferramentas, como ainda eram tão interativas e tão analógicas em parte, porque o eram, e orgânicas, a identidade deles acabava por passar, na verdade é essa a magia de Kraftwerk, é essa, e toda a parte robótica de Kraftwerk, do Wir sind die Roboter, é a brincadeira, é a ficção temática, não é? Daquilo, porque atenção, Kraftwerk é tudo menos desprovido de alma, não é? Que é o que tu encontrarias dentro de verdadeiras máquinas e da música eletrónica moderna de uma forma geral, não é? Portanto, aquilo, há uma coisa importante, nós aqui também estamos aqui a falar, é uma generalização que às vezes é mais exata, às vezes é menos exata, às vezes é um pouco grosseira, mas que para todos os efeitos eu acho que é uma generalização justa. É? Justa. Sim. Há uma coisa também em relação ao que ele estava a dizer. Todo o aspecto tecnológico que desta questão dos computadores, que é mesmo uma revolução, aquilo que nós temos estado a ver desde o fim dos anos 90 até agora, é mesmo uma revolução, tem esse lado pernicioso, que permite e dá meios, através da democratização, dá meios a quem se calhar não tem as capacidades de fazer muitas coisas. E isso, de facto, acho que é um aspecto meio negativo. Por outro lado, também há uma coisa, que é, lá está, tu tens acho que tem sempre, era o que eu estava a dizer, tem sempre esse aspecto negativo e positivo. Esses 2 lados. Essa democratização também veio permitir que muitos artistas gravassem. Porque o teu estúdio caseiro até essa altura era, na melhor das hipóteses, a não ser que tivesses muito dinheiro, era um gravador de 4 pistas de cassete, uma mesa, um processador de efeitos e uns microfones, não é? E pouco mais. E isso dá para fazer uma maquete, não é? Basicamente, não dá para fazeres um álbum em casa. E a partir do momento em que surge o computador e que os softwares começam a desenvolver, Pro Tools, Cubase, Nuent e outros, tu começas a poder fazer álbuns mesmo em casa. Não são álbuns porque têm 8 músicas, são álbuns que já consegues que soem de uma determinada forma, já estás a funcionar num nível de produção melhor. E esse processo, de facto, não parou, não é?
tanto que quando eu faço o primeiro disco de Saturno era incrível, eu podia ter 14 pistas em casa, e hoje em dia isso é ridículo, podes ter milhões de pistas e tens os softwares e tens os equalizadores, e durante muito tempo eu tenho também a formação como técnico de som. Tu tinhas que saber equalizar, tinhas que saber o que era um compressor, tinhas que saber como é que funcionavam os efeitos, um limiting e tudo isso. E hoje em dia, basicamente, isso já é um preset. Tu fazes a tua malha do baixo e arrastas. Isso facilita-te o workflow, o que é muito bom, mas também pode ser uma armadilha. Tu também, basicamente, vais usar sempre, que é o que muita gente está a fazer, infelizmente, que é usar os presets do produtor X, Y ou K, e os discos são todos ao mesmo. E atenção, não é? Pronto, e isso é um problema. E pronto, aqui isto chama-se os velhos metaleiros. Os velhos metaleiros, e portanto eu vou trazer até uma conversa um bocadinho para aí, ligar aqui um assunto que se calhar vocês não estavam à espera, que é a produção de metal hoje em dia embora envolva músicos, do ponto de vista dos artistas não, mas do ponto de vista da produção, é cada vez mais encarada da mesma forma que um produtor de música eletrónica encara a música. Porque as coisas já são gravadas, são tão retificadas, as baterias são tão acertadinhas, os sons, tu tens o baterista a tocar numa grande bateria acústica com timbalões comparados com 2 bombos e não sei o quê, e é tudo trigado. É tudo trigado. Já não há ali nem um resto de uma bateria. E depois, atenção, é uma coisa que me mete confusão, por exemplo, eu já vi isto várias vezes, que é ver um baterista num contexto de metal, certinho, forte, ensaiado, a tocar bem, e ouvires um take que está bom, não precisa de ajuda, não precisa de aldrabices, não precisa de ser editado, não precisa tirar o primeiro refrão repetir sempre o primeiro refrão, aquele tipo de coisas, não é? E a pessoa que está sentada à mesa, pôr aquilo e estar a acertar os tempos daquilo, ou à mão, ou através de um software. Isso não me entra na cabeça. Porque quanto mais entras e ficas escravizado pelo quadriculado, mais, teoricamente, a música fica correta, não é? Mas, do ponto de vista da sua expressividade, nem vou falar do orgânico, nem é uma questão do orgânico, da sua expressividade e da energia que passa, fica cada vez mais inóspita. Ou seja, se nos anos 80, ou no período em que Shrine gravou aquelas demos e aqueles 2 discos, a maior parte dos artistas, havia artistas melhores, havia artistas piores, havia artistas com mais energia, com menos energia, mas pronto, era mais fácil teres uma banda boa do que teres um disco com um bom som. E hoje é ao contrário, hoje é raríssimo conseguires encontrar uma boa banda que te mova e tu fiques maluco e fiques com vontade de te descontrolares, estás a ver? Mas tem o som, os discos têm todos um grande volume, têm todos uma grande jarda, um grande som de bombo, um grande som de guitarra, e não se passa nada, estás a perceber? É um bocado tipo estás a olhar para um gajo que está todo tatuado, tem tudo tatuado e tem tatuagens na cara e achas que ele é inofensivo. Pronto, estás a ver? Exato, e é um bocado a cena que eu acho da música pesada moderna, é que de uma forma geral é inofensiva. E não é que eu queira ser, digamos, perigoso para as pessoas, mas estou a falar daquele danger. Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. Não é? Antigamente não tem a ver com violência. O que é que me atraiu no metal quando não tem a ver com violência? Era cru e perigoso. Era perigoso, era uma coisa diferente. Não estou a falar sequer da energia, nem sequer da agressividade. Estou a falar daquele edge de que é um estilo de música, generalizando, como é óbvio, um pouco no fio da navalha, né? Pronto, que há outros artistas que têm isso. Os Doors tinham isso, o Jim Morrison tinha isso, né? O Jim Morrison era mais perigoso do que era uma bomba solta. Era uma bomba solta. Uma bomba relógio, né? Mas como o Ray Manzarek disse, desculpa lá, como o Ray Manzarek disse, ele era imprevisível, mas nós íamos atrás dele. Nós seguíamos para o desconhecido, onde levava a banda. Pronto, claro, sabia. Claro. E disse que era isso mesmo, que era a experiência dos Doors. Pronto, eles eram uma tribo, basicamente, e onde para um dia um ia o outro. Eles seguiam-se uns aos outros. Claro. Hoje em dia é tudo bem artificial, é tudo bem... de certa maneira, estás a ver? Tipo, é tudo bem programado, é tudo bem...
direitinho, é direito demais para ser bom, às vezes. Estás a ver? É tipo. É uma grande tentação. Pronto, para um produtor, é uma grande tentação para um músico fazer assim e ficar de repente a tocar bem. É uma grande tentação, e eu às vezes também a tenho, não é? Porque fazer as coisas com honestidade, quer do ponto de vista criativo, quer do ponto de vista da própria produção, por exemplo, estávamos a falar disso, é um processo mais doloroso, é um processo mais moroso, mais trabalhoso, não é? E portanto, epá, eu compreendo, é uma grande tentação, não é? Mas eu procuro cair, epá, pessoalmente procuro cair o mínimo possível nela, e é o meu conselho a toda a gente que esteja a compor, esteja a produzir, esteja a fazer tudo, coisas desse tipo, e outras também, mas não tem que ser só na música, mas é que, pá, procurem também fazerem sempre as coisas bem e com honestidade. Honestidade no sentido da verdade, não estar a enganar as pessoas. Porque estas produções, exatamente, na verdade acabam por ser um bocado, como é que eu ia dizer, uma burla, não é? Sim, e muita gente tem certamente isso. Vocês certamente têm essa experiência, e as pessoas que estiverem a ver isto também têm de certeza, que é terem um disco que está tipo um jarda máximo, uma cena do caraças brutal, estou a falar de coisas modernas, e de repente viu ao vivo e é tipo um bocado, pá, isto não é a mesma banda, pois não. E não é do som, pá. Sim, claro. É um fenómeno que acontece muito. Porque lá está, porque tu quando em estúdio podes fazer o que quiseres. Podes ir até onde quiseres, não tem limites. E podes fazer uma cena que às vezes as pessoas também ficam um bocado overwhelmed, pronto, com as cenas que podem fazer, e então vão a um nível que depois não conseguem executar ao vivo. Exatamente. Eu também digo isto, mas é impossível. Admito alguma culpa no cartório. Pronto, mas como músico... uma coisa que eu posso dizer em relação à honestidade da música, que é uma cena que eu aprecio, como fã vale a pena. Como fã vale a pena. Se calhar, tipo, sei lá, aquelas 20% das pessoas que vão ver aquilo com atenção, para essas 20% vale a pena fazer as coisas de maneira honesta. Porque é isso, não? A música tem que ser uma coisa para ter alma, tem que estar ali no fio da navalha, tem que estar ali quase sempre a despistar, tem que estar ali, e nota-se isso quem está a ouvir com atenção, quem não está a ouvir no telemóvel, quem está a ouvir tipo num ambiente porreiro, com um disco de vinil, nota-se isso e vale a pena, vale mesmo a pena, é a minha opinião. Claro. Epá, eu quando digo isto, não estou aqui a tentar expressar uma opinião do eu sou o rei do true, ou true é que é, não é isso. Eu acho que há lugar para tudo, e também tem que haver lugar para alguma trivialidade, e também tem que haver música de ambiente para o elevador, né? E tem que haver isso tudo. O que eu acho é, de uma forma geral, e isto, nós estamos aqui a falar de música, mas eu acho que isto é uma máxima que se aplica um bocado globalmente, que é, isto é tão simples quanto tu queres viver a tua vida, ou estar na tua vida, ou fazer a tua vida mentindo ou sendo a sério. Pronto, a escolha é basicamente essa. E depois isto depois vai para todos os outros ramos. Eu também já tive que acabar coisas à pressa, coisas em termos, não, por exemplo, eu já fiz alguma música para cinema também, e com um realizador aqui, sim, com um realizador aqui de Setúbal, João Bordeira, tem vários filmes, já fiz algumas coisas com ele, fiz som para ele também, e também fiz coisas de música para ele, e fiz as duas ao mesmo tempo, portanto fiz sonoplastias dos filmes e também alguma música, e algumas dessas coisas foram acabadas, foram feitas, ou fechadas em cima da hora, tudo à pressa, estás a 2 diretas, maluqueira completa. E eu aí não tenho a mínima hesitação. Isto é que eu não vou dormir a noite toda e tenho que estar pronto às 10 da manhã, e só tenho tipo 6 horas, se correr bem, então põe-me tipo olha, este está bom, tal, este está bom, este está bom. E otimizo o meu trabalho e uso as ferramentas e isso tudo. Claro, se estiver a criar a minha super ópera, a minha super flauta mágica, não vou proceder dessa forma, né? Como é óbvio, né? Portanto, não estou a defender que tem que ser assim, ou digamos, ou tudo ou nada, embora eu seja até um bocado mais uma pessoa de ou tudo ou nada, mas acho que também temos de ter inteligência e sensibilidade e procurar encontrar algum equilíbrio, porque senão também ou estamos sempre a 1000 a hora ou a 0 a hora. Sim, claro. A minha virtude artística está a algures entre
Shrine e Saturnia. Exato. Boa definição, boa definição. Mas é verdade, outra pergunta que eu queria fazer, desculpa lá. Pronto, nota-se bem na tua música, em Saturnia, que é uma coisa bem orgânica, para já orgânica, não é um som orgânico, e é muito abrangente, é muito. Mistura muita melodia, tem muitas nuances, estás a ver? Como é que é o teu processo de composição? Certo. Tu pronto, faz conta, tens um tema e partes a partir daí, ou é uma coisa de improvisação, de ir fazendo? Como é que é a tua abordagem à composição? É um pouco dos dois. Nos velhos tempos, e os velhos tempos é ainda o início de Saturnia, e antes, a minha forma de composição era basicamente com papel, caneta e uma guitarra. Às vezes à procura de coisas, às vezes já com algumas ideias vocais ou de letra que despertavam outras coisas. Portanto, uma forma de compor, uma forma de criar muito, muito tradicional. E, portanto, nesse sentido, e até depois do ponto de vista da própria lógica de composição, até por vezes até próxima, e da forma como, por exemplo, eu desenvolvia os temas ou as melodias, muito próxima até da forma de compor, uma forma de compor que seria normal num contexto clássico. Com o computador, e eu comecei a ver a música, e com o computador a gravar bem os discos, eu comecei a perceber que a minha maquete já não era uma maquete, era tipo, eu podia estar a gravar, e se tivesse cuidado, podia estar a gravar direto para disco. A pré-produção, basicamente, portanto, a pré-produção. E aproveitar os... não, eu ainda fiz isso durante algum tempo, mas depois acabei com a pré-produção, quando comecei a perceber que quando começava a gravar a sério, estava pior do que a maquete. Isso aconteceu nos 2 primeiros álbuns de Saturnia, porque eu na maquete estava um bocado nas tintas e estava a rocar, e estava a curtir, e o feeling estava todo lá, estás a perceber? Ou seja, eu comecei a trabalhar só assim, claro, volta e meia, volta atrás para corrigir uma coisa que não está bem, ou quando há uma mudança, por exemplo, de tonalidade, tenho que mudar tudo outra vez, mas pronto. E originalmente eu compunha muito dessa forma. Depois com Saturnia começo a compor dessa forma, mas a gravar logo. Portanto, não tomava notas ou gravava num gravador só como referência. Gravava já a guitarra, o baixo, a pista, e sempre a fazer, digamos, a orquestração para as teclas, e com a parte de percussão e com a voz quando ela existia. A dada altura, como Saturnia inicialmente tinha mais, as estruturas eram estruturas de song, portanto de A a B com refrão, e depois na parte, no intervalo instrumental, é que desenvolviam de forma ou mais solta e improvisacional, ou então de uma forma mais, sequencial da narrativa da própria composição do tema em causa. Eu quando começo a improvisar mesmo, à séria, e quando eu começo a perceber realmente o que é improvisação, nós no Shrine improvisávamos para encontrar momentos, e depois congelávamos esses momentos, e esse momento era a parte A, era o riff A, era a secção da voz, ou era o fim do tema, e congelávamos, portanto não íamos fazer jazz ao vivo. No Saturnia, embora houvesse um contexto, um framework, não é? De condicionamento, os intervalos instrumentais começaram a ser cada vez mais soltos, ou seja, eu comecei a fazer muita improvisação e gravá-la logo, geralmente em cima de um ritmo, com um baixo, uma guitarra, uma tecla, uma cama, às vezes ao contrário, às vezes só uma tecla, só um drone, e depois alguma improvisação por cima, e esses dois elementos do mais song, mais canção, e o mais instrumental freestyle, não se misturaram imediatamente, mas eu começo a perceber uma coisa, é que algumas das minhas, a dada altura, que algumas dessas minhas bases instrumentais, que eram, digamos, mais... que funcionavam um pouco mais como a música indiana, que eram todas numa tonalidade, como também alguma música psicadélica, de rock psicadélico dos anos 60, eu comecei a perceber que algumas delas também não tinham capacidade de serem instrumentais, temas instrumentais por si só. E o que é que eu começo a fazer a dada altura? Começo a cantar por cima dessas. E às tantas percebo, então espera aí, se eu tiver uma cama instrumental, um ambiente e puser voz, basicamente aquilo que define se isto é uma canção ou não é as partes de voz que eu vou utilizar e o que é que vai ser o meu AB e o que é que vai ser digamos, o refrão ou a parte mais memorável. E aí é que
é que há mesmo uma integração, é precisamente nesse contexto que há uma integração entre todos os elementos de Saturnia, além das várias influências da música indiana, o rock psicadélico mais tradicional anglo-saxónico, algum rock progressivo, as coisas os elementos mais cinematográficos dos ambientes sonoros de FX, os pássaros, as gotas d'água, esse tipo de coisas, e isso aí é que integra mesmo tudo. Ou seja, eu trabalhei de muitas formas até encontrar uma forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar hoje em dia se eu tiver uma ideia que seja extra estar em frente ao computador, chego ao computador, crio uma base e aplico essa ideia. E a partir daí é que vou vai se desenvolvendo, portanto... compor. Vou compor e acrescentar partes, desenvolvimentos, ou harmonizações, ou o que quer que seja. Por vezes, se trabalho direto no computador, tenho uma ideia muito vaga, que não é uma ideia objetiva, com uma melodia, com uma estrutura, com um texto, e estou à procura, nesses momentos estou um pouco mais à procura de alguma satisfação mais puramente sensorial. E acabo de transformar isso também numa música. E, portanto, as coisas vêm um pouco desse trabalho, que é um trabalho dos sentidos na criação, e outro que é um pouco mais mental, que é o que vem de fora, e depois acabam por se juntar e fazer, e assumir as combinações mais insanas. Sabes que para mim, isto volta um pouco ao que estávamos dizendo há bocado, o meu signo é Virgo, e portanto eu tenho uma personalidade e sou uma pessoa muito mental e sou uma pessoa que pensa muito, e sou uma pessoa que tende sempre e que busca sempre a estrutura e a organização. Isso tem um aspecto positivo do ponto de vista dos pragmatismos e do lado prático das coisas, mas por outro lado eu tenho que ter sempre muito cuidado para não matar a magia. Ou seja, eu deixo estas coisas todas acontecerem, tento estruturá-las QB, sempre a controlar-me a um ponto em que sei que tenho que parar. Pronto, para preservar essa mesma energia, porque é essa magia é que tu queres nas coisas. É isso é que torna os Beatles memoráveis, é isso é que torna o Master of Puppets memorável, é essa energia. Tu podes pôr grandes músicos a tocarem exatamente a mesma música e muito bem, e bem gravado, e não vais ter o mesmo efeito. Não é a mesma coisa, não é o mesmo feeling. Isso acontece por uma razão. Não é o mesmo feeling. Claro, isso acontece por uma razão. Até na música clássica, tu fazes essas mudanças e tens um pouco o mesmo problema. Sim, não é a mesma interpretação. A interpretação é uma interpretação diferente da mesma coisa. Lá está. E tu falaste de uma coisa que eu identifico muito tipo, diz. Atenção, mas é que atenção, tu notas essa diferença, mesmo que essa segunda interpretação seja a tentar igualar. Estás a ver? Porque são dois momentos diferentes no tempo e nunca serão iguais. Nunca serão iguais, serão sempre diferentes. Sim, sim. Exatamente. Tu disseste uma coisa que eu por acaso identifico-me bastante, que eu também sou músico e produtor, e eu atualmente também produzo um bocado como tu estavas a dizer. Eu começo a fazer uma produção, para mim pré-produções e esquemas, isso tudo já acabou. Estás a ver? Eu normalmente quando começo a fazer uma música, começo já a gravar o que vai ser o produto final. Porque é o que estavas a dizer, porque perde-se bem a cena do... Tu às vezes fazes um take que aquilo já está tão bom que para que estar a replicar aquilo que já está bom? Não faz sentido, estás a ver? É tipo, e provavelmente vai acabar por sair pior. E eu já vi isso acontecer em muitos álbuns. E, portanto, atualmente não... Atenção, esse mesmo take até o podes tocar melhor e mais perfeito. Ele vai faltar-lhe ali qualquer coisa. E a magia inicial. Aqueles primeiros takes são muito difíceis de igualar. Há músicos que o fazem e que o melhoram até. Também já vi, mas isso é muito raro. Exatamente. É sempre a piorar. O David Coverdale, quer nos Whitesnake, quer nos Deep Purple, também era nessa base. Ele fazia dois e depois acabava essa música acabava. Era para outro dia. E isso faz sentido para mim, faz muito sentido. E eu como produtor, músico, compositor e criador, o que eu quero apanhar é um bocado esse momento. Claro que se uma coisa estiver mal tocada não vai para o álbum, como é óbvio. Sim, né? sim. Mas eu procuro ter esse cuidado. Né? Ter esse cuidado.
Opá, é fundamental porque no fundo é a magia, é o que eu costumo dizer, uma boa música começa, pá, pronto, ganha a sua própria energia. E pá, às vezes quando a gente sabe que tem ali uma coisa boa e começa a polir demais, estás a ver, polir, tirar aqui, tirar ali, só para ficar perfeito, depois acaba-se por tornar uma coisa que já é artificial, Claro, já não é um aquela orfeu. claro. coisa natural que ouvimos ao princípio. Eu, por exemplo, ia-me dar anos É uma atrás. entidade, Sim, sim, diz. É uma entidade é uma própria, entidade, exato. É uma, é uma, é uma é uma entidade própria. entidade, é uma entidade. Basicamente E estás a tu tirar. e Diz. estás a tapá-la com maquilhagem, estás a Com tapá-la com maquilhagem. maquilhagem. Já. Exato. Estás a tapá-la com. Estás a maquilhar a beleza, a pensar que estás a potenciar mais e o que tu estás a fazer é com a maquilhagem a tapar a beleza. Regra geral. Completamente. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Há uns anos atrás, o Bacano, o meu primo, pronto, o Rui, eu estava-lhe a mostrar um solo que eu tinha acabado de gravar, estás a ver, para uma música, mas aquilo era só, pá, uma espécie de, pronto, provisório, estás a ver, foi só o desenho que eu fiz. E eu mostrei-lhe o solo e ele, epá, isto está fixe, man, está altamente. Eu assim, isto é só o desenho, não sei o quê. Ele, o desenho, mas isso está bom. Eu assim, epá, eu fiquei a pensar naquilo assim, pá, porque para mim aquilo estava, havia coisas que estavam mal, estás a ver, naquilo, mas depois comecei a ouvir melhor e, pá, o que é que eu vou mudar aqui? Claro. Para quê? É tipo... E mais, Pá, e sabes que eu, por causa disso, eu faço uma coisa que é, também, isso também é uma das razões, além de eu trabalhar sozinho, porque os discos de Saturno são tão espaçados entre si, e que é, eu faço as coisas, ok, está fixe, está com um vibe bom, e paro. E depois não ouço essa demo, esse projeto, essa música, não ouço durante uma semana, 2 meses, um mês, às vezes até mais. E quando eu volto, às vezes tenho as piores surpresas possíveis. Pensava que tipo, tinha uma grande cena e tipo, não. mas o contrário mas às vezes é o contrário, exatamente, mas atenção, também tenho um bocado aquela coisa que não dava nada, pela qual eu não dava nada, e fico tipo, exato. Isto é que é a malha. Isto é que é a malha. Isto acontece. Também deve acontecer, estás a ouvir e pensar, fui eu que fiz isto. É impossível ter feito isto. Sabes, já me ocorreu. Já me ocorreu. E sabes que é interessante? Tu estás a falar, esse exemplo que estás a dar é um exemplo mais, digamos, do agora. Uma coisa que fizeste há algum tempo ou há pouco tempo e depois não... Digamos, quase que não percebes. Mas atenção, há uma coisa com a idade. Eu já tenho algumas gravações que são muito antigas, bastante antigas, já têm décadas. E eu há coisas que eu ouço, e que eu, por exemplo, vou dar um exemplo. O Shrine tem 2 demos, 91, 92 e 2 álbuns, 94 e 96. Mas antes dessa primeira maquete de 91, em Sheep's Clothing, o Shrine tem um repertório anterior que nunca foi gravado e do qual há gravações de ensaios e do qual o fim dessa fase, embora essas demos sejam vistas como o início de Shrine, essas 2 primeiras demos são o fim dessa primeira fase, artística e criativamente falando. Só que era Portugal, portanto, já termos editado o que editámos foi milagroso. Eu às vezes, ao ouvir essas músicas, que são mesmo antigas, portanto, são coisas que quando eu tinha, algumas feitas com 15, 16, 17 anos, gravadas com 17 anos, e eu ouço e fico, não sei quem é este gajo. Tipo, não consigo já encontrar. Há riffs dessas músicas que eu me lembro e tipo toco já. E não toco desde aí. Mas há coisas que é tipo, eu fico, quem é este gajo? E portanto, a evolução é um crescimento e dá uma forma, alguma energia que nós temos ou que está presente connosco nessa altura e que nós canalizamos e que também faz parte desse inexplicável e que se calhar perdemos ou com o contacto perdemos ou com a qual não deixamos de estar mais tarde. Ou fica lá para buscar mais tarde, exatamente. Eu sou um pouco da opinião de que elas, de uma forma geral, estão sempre lá. Sim, é só uma questão de ir lá. E de estares pronto. Não, e de estares pronto, teres capacidade. Com aquela consciência para ir buscar aquela energia de volta. Obviamente. Sem dúvida. Certamente, mas isso é o processo de ilusão no qual tu te metes para criar a tua ficção, né? E estar naquele estado mental que abras
que abre as portas, não é? Que abre as portas e é essa energia, emoções. mas tem que estar pronto. De facto, atenção, há energias que depois com a idade, até a própria fisiologia não permite, estás a ver, não permite. Há umas que já não vais lá. Mas eu estou quase nos 50, mas ainda não cheguei aos 50. E, portanto, eu ainda não me encontrei, não tenho uma energia artística no meu passado à qual eu não consigo ir. Felizmente. Não consigas aceder. Perfeito. Olha, Simões, muito obrigado por a entrevista. Foi espetacular, meu. Tivemos mesmo imenso gosto. Brutal. Ter-te aqui, pá, foi uma honra. Espetacular. Foi uma honra. Foi muito bom, foi muito bom. Não vos dei muita seca, não? Não vos dei muita seca, não? De todo. Isto para nós é sempre... para ti, para nós não foi nada mesmo. É mesmo... Desculpa lá a gente não falar muito, mas nós estamos mais ocupados a ouvir, porque queremos... não há crise. A nossa série, nós não há crise. Queremos ouvir o que é que as pessoas têm para dizer. Porque... Claro, obviamente, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa, claro. Mas eu também, eu estou a dizer isto porque eu também sou um bocado de pessoa que se for para ficar na conversa, eu fico na conversa tipo o dia inteiro. Mas é isso que queremos aqui neste programa, tipo, não haver regras, estás a ver? Tipo, claro. Tem que ter este tempo, tem que ser esta pergunta, é fluir, é conversa. Se o programa tiver que ter 3 horas, 4 horas, tem. Mas o que interessa é o pessoal estar a falar à vontade e gostar daquilo que está a fazer. Pronto, sim, também quem não curtir muito quem não curtir muito vai saltando para a frente. Sim, exato. Sim. Isso... Ou vai ouvir uma música eletrónica tipo de 1 minuto, tipo um jingle. O nome indica, é velhos It's a free country. It's a free country, é verdade. Os velhos têm que ter paciência para as coisas. Mas realmente é uma entrevista que pronto, nós já tínhamos pensado, portanto és uma figura de referência no fundo, porque gostamos da tua música. Para nós, porque gostamos da tua música, já conhecemos desde novos, estás a ver, tipo... Desde para aí de 91, 92... voltar a essa altura, quando a gente começou a ouvir metal, e pronto, é sempre um prazer ouvir a opinião de músicos e pessoas que a gente admira, obviamente. Exatamente. Ok, olha, obrigado, um grande abraço e pronto. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Deus, boa tarde. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Igualmente. Viva a tua vida sem temer! Os anos passados vão nascer! Não metas a alma, caralho!